Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estão assistindo essa aula. Meu nome é Marivaldo Wagner, sou professor do curso de Design da disciplina Teoria e Técnica dos Materiais e hoje eu vou falar para vocês sobre materiais avançados, tá certo? Pessoal, com relação aos materiais avançados, né, eles não fazem parte de uma classificação dos materiais, de uma classificação geral dos materiais, tá bom? A gente tem a classificação dos materiais, os materiais poliméricos, materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais compósitos e materiais naturais, tá certo? Então, os materiais avançados, eles não fazem parte dessa classificação geral dos materiais. Os materiais avançados, lá na frente eu vou repetir para vocês, mas os materiais avançados, eles têm características de alto desempenho, eles têm características diferenciadas, propriedades diferenciadas na aplicação em algum produto, na aplicação aeroespacial, na aplicação automobilística, então na aplicação de materiais no corpo, certo? Então esses materiais eles podem ser um material natural, podem ser um compósito, certo? Pode ser um polímero, pode ser um material cerâmico de alto desempenho, certo? Mas os materiais avançados eles não fazem parte de uma classificação. Eles podem ser qualquer uma das classificações, tá certo? Então, o que caracteriza um material avançado são as suas propriedades diferenciadas, o seu alto desempenho, tá certo? Começando aqui, pessoal, direto dos slides, a gente tem, antes de tudo, eu queria falar para vocês aqui a importância de estudar os materiais para o design de produto. Essa foi uma das primeiras informações que eu passei para vocês lá no início da disciplina. Por que a gente precisa estudar materiais para o design de produto? Se a gente está se formando em design de produto, por que a gente precisa entender dos materiais? Porque os materiais eles estão em tudo que a gente tem ao nosso redor, certo? Celular, tecido. Gente, eu tenho um copo aqui, por exemplo, ó. Então a gente precisa, gente, dos materiais para que eles possam compor o nosso projeto final. Por isso que é importante a gente entender dos materiais para que a gente possa fazer a determinada aplicação, para fazer uma aplicação mais efetiva daquele material para aquele produto. Tá bom, gente? Então, a gente precisa saber das características do material para a gente poder aplicar bem a um produto. E o que é mais importante a gente saber de um material no momento dessa aplicação, no momento da gente estar estudando o material, o que é mais importante a gente entender dele para que a gente possa indicar um material a um produto? A gente precisa saber das propriedades daquele material, a gente precisa saber das características daquele material, tá certo? Então, qual comportamento aquele material tem diante daquele produto, diante da aplicação, diante daquele esforço mecânico que aquele produto necessita, diante daquela propriedade ótica. Imagina a gente aplicar um produto opaco num para-brisa de carro, por exemplo, né? A gente não ia conseguir visualizar o outro lado. Então a gente precisa aplicar um produto que seja resistente, né? A gente precisa de um produto que seja transparente, ou seja, um produto como vidro. Um produto como, por exemplo, tem material polimérico que é transparente, tem quase as mesmas características do vidro, por exemplo, o acrílico, né? Isso parece muito com vidro, eles são utilizados ali nas lanternas, nos faróis dos carros, né?
e nas lanternas traseiras o acrílico ele é muito utilizado também. Então a gente precisa muito saber das características que aquele material ele tem para a gente poder aplicar ele num determinado produto. E como é que a gente pode fazer a descrição de um material requerido para aplicação de um produto? Quando vocês estiverem lá em design de produto, vocês vão precisar indicar um determinado material para aplicação em um produto. E aí, como é que vocês fazem essa aplicação? Como é que vocês vão fazer essa indicação? Eu fiz aqui, gente, eu coloquei aqui um infograma, tá? Que aí eu vou mover ele aqui de um lado para o outro para que vocês possam entender, tá certo? Eu coloquei aqui como detalhamento dos materiais, cadeira exemplo. E aí, pessoal, eu fiz essa divisão aqui, que não necessariamente vocês precisam repetir ela, certo? Vocês podem, isso aqui é só um exemplo, tá bom? Vocês podem utilizar outro infograma, outra arte, etc. Mas eu fiz essa arte aqui de forma bem simplista, tá bom? Vocês podem fazer ela de uma forma mais melhorada, tá certo? Mas deixa eu fazer uma ampliação aqui para que vocês possam entender de alguma forma, tá? Então eu intitulei aqui como detalhamento dos materiais, cadeira exemplo, onde eu tenho aqui a parte 1, design de superfície. A superfície do corpo da cadeira é liso, fosco, com um brilho leve. Design de superfície, gente, para quem não conhece, para quem não sabe, é a superfície dos materiais. Quando a gente tem, por exemplo, aqui um banco de carro, ó, isso aqui, ó, é design de superfície. Se a gente pega, por exemplo, aqui o volante do carro, ó, tá vendo? Ele aqui é um brilhoso. Isso aqui é design de superfície, é um brilho, é meio fosco, tá vendo? Mas tem um certo brilho. Aqui, ó, tem um certo brilho também. Aqui, ó, isso aqui é design de superfície, tem uma rugosidade aqui em cima, aqui já é outra. Então, isso é design de superfície. Então, você pode fazer a indicação do design da superfície do seu material, do seu produto, tá certo? Número 2, os materiais. O material do corpo da cadeira é de polímero termoplástico e o material do assento é de um polímero termofixo. No número 3, eu coloquei as propriedades mecânicas. As propriedades requeridas para o corpo da cadeira é de alta resistência mecânica à flexão, compressão e impacto. As propriedades do assento de alta flexibilidade, maciez e conforto, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, propriedades ópticas, sendo o número 4, e o produto ele é todo opaco, sem nenhum detalhe, tá? Transparente. Então eu coloquei aqui como ponto 4 a propriedade óptica, ou seja, é um produto totalmente opaco, certo? Navegando aqui pelo infograma, a gente tem aqui sustentabilidade. O material polimérico do corpo da cadeira pode ser totalmente reaproveitado e reprocessado, tá? Número 6, o processo de fabricação é o processo de injeção, o processo de fabricação desse produto, dessa cadeira, é o processo de injeção de materiais poliméricos, tá bom? Então, a gente tem aqui, gente, sendo esse processo sendo a injeção de materiais poliméricos. Lá na disciplina de teoria da fabricação, vocês vão saber um pouco mais sobre processos de fabricação de todas as classificações dos materiais, tá bom, gente? Então, isso aqui é como fazer a indicação de um material para o produto, tá certo? Do seu a indicação do material do produto que você está projetando, tá ok? Então, assim, deixa eu só voltar aqui rapidamente. Então, assim, gente, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo de como você pode estar
fazendo a indicação do seu material para o produto que você está projetando, tá bom? É mais ou menos esse exemplo que vocês podem, de alguma forma, utilizar, tá certo, gente? Por isso que a aula de hoje era muito importante, certo? Porque eu fiquei de apresentar isso aqui para vocês, de como fazer o detalhamento do material no momento que você está adicionando as informações ao projeto de produto, tá certo? Lá na frente vocês vão ter todas essas informações nas disciplinas de projeto básico 1, projeto básico 2, projeto 1, projeto 2 e projeto 3. Então vocês vão chegar nesse momento de fazer o detalhamento do material. Não precisa você indicar o material em si. Se você souber, você indica. Se você não souber, você coloca apenas as propriedades requeridas. Ok, gente? Então, dando continuidade aqui aos slides, né, eu coloquei aqui como fazer a descrição do material requerido e já apontei para vocês aqui um infograma, né? Vocês já estão sabendo, tá certo? Mais uma vez aqui. Materiais avançados. O que são os materiais avançados, gente? São materiais que têm propriedades específicas de alto desempenho, propriedades diferenciadas, certo? Propriedades que têm memória de forma, materiais inteligentes, biomateriais, materiais de alto desempenho, que suportam altíssimas temperaturas. Pode ser um material cerâmico, pode ser um material compósito, pode ser um material, um nanocompósito, por exemplo, tá bom? E todos esses materiais que eu falei para vocês que têm propriedades específicas ou propriedades de alto desempenho são materiais avançados, que não fazem parte de uma classificação, mas fazem parte, eles podem fazer parte de todas as classificações, tá bom? Ou seja, a gente pode ter material avançado sendo material polimérico, material avançado sendo um material compósito, sendo um nanocomposto, sendo um metal, tá certo? E aí a gente tem aqui os tipos de materiais avançados, compostos de alto desempenho, nanomateriais, aí a gente vai falar dos nanotubos de carbono, rapidamente, materiais inteligentes e biomateriais. Passando aqui os slides, a gente tem aqui um composto de alto desempenho, a fibra de carbono, que eu falei para vocês lá em compósito, não sei se vocês lembram, é um material altamente leve, muito leve, feito aí com grafeno, né, com carbono, então isso aí é retirado do grafite, né, e para quem não sabe, o grafeno ele é retirado do grafite e é feito aí essa fibra de carbono. Quando adicionado aí a resina, fica um material altamente resistente à flexão, à torção, ao impacto e é muito leve. Então substitui aí o aço em vários sentidos. A gente tem aqui os carros de Fórmula 1, né? Eles são essa parte da carcaça do carro de Fórmula 1 é toda feita de fibra de carbono. Todo feito de fibra de carbono, né? Então, os carros de Fórmula 1, gente, é um grande exemplo de um carro, né, de um produto feito com materiais avançados, tá? Desde os pneus ali até a parte de motores, né, de combustão, a parte de combustão dos motores ali, da parte da carcaça,
né, dos materiais do cano de escape, do motor, das bronzinas, né, todo o material até do capacete, né, são materiais aí que tem aí como exemplo o titânio, é muito utilizado, o aço de alto desempenho, né, de alta engenharia também, deve ter o Kevlar, que é um material polimérico de alto desempenho, a fibra de carbono, certo? Material cerâmico aí para as pastilhas de freio também, tá? Então, a gente tem o carro de Fórmula 1 como sendo um grande exemplo da aplicação de materiais avançados, tá certo? Outro exemplo também, gente, é a indústria aeroespacial. É muito utilizado aí a fibra de carbono. Nos aviões, muitas partes dos aviões são feitas também de fibra de carbono, justamente por conta da sua característica diferenciada, tá certo? E aí, gente, a gente tem aqui os nanomateriais. Antes de falar dos nanomateriais, vou falar um pouco da informação, né, de onde vem o nome nanomaterial. Então, nanomaterial, o nome nano vem de nanômetro, que é uma medida, né, que é uma unidade de medida que corresponde à bilionésima parte do metro, certo? Ou a milionésima parte de 1 centímetro. Tá bom, gente? Então, aí é o 10 a menos 9 parte do metro, certo? Então, é uma medida muito pequena, né? Se aproxima aí das medidas atômicas, tá certo? Só para vocês terem a ideia, eu coloquei aqui essa imagem para vocês. A gente tem aqui da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita a gente tem aí 10 a menos 1 nanômetro, né? Tem aqui um nanômetro, por exemplo, o DNA. Entre 1 nanômetro e 10 nanômetros a gente tem aí os tubos de carbono, gente. Olha só. Depois eu vou indicar para vocês um livro do Manual do Mundo falando sobre os nanotubos de carbono. É muito bacana, é muito explicativo esse vídeo, tá? Do nosso... Eu acho que é Beiri Santana, eu não sei se é Beiri Santana, não é Beiri, não sei o nome dele, mas é do canal Manual do Mundo. É muito bacana esse vídeo, eu vou passar para vocês, tá certo? Tem aqui, ó, não, deixa eu voltar aqui. Aí entre 10 nanômetros e 100 nanômetros a gente tem o vírus, certo? O coronavírus está aí. As nanopartículas entre 100 nanômetros e 1000 nanômetros, tá? As bactérias entre 10 nanômetros e 10 a quarta de nanômetros, certo? Então o fio de cabelo está aí a 10 a quinta nanômetro. A formiga a gente tem aí a 10 a sétima nanômetro. A bola de tênis aí 10 centímetros, digamos, né? E aí uma criança aí em torno de 10 a 9 nanômetros. Só para a gente ter uma ideia dessa escala nanométrica, tá bom? Então é muito importante a gente primeiro saber dessa escala nanométrica para depois entender aí os nanomateriais. Pessoal, esses nanomateriais, eles são utilizados aí hoje em raquetes de tênis de alto desempenho, que precisam de alto desempenho, nos carros de Fórmula 1 também, nos foguetes, nos produtos aeroespaciais. Então, os nanotubos de carbono, eles são, preste atenção, a gente tem o grafite, que ele é um material fraco, certo? Ele é um material fraco. E depois a gente tem o grafeno, que são o quê? Camadas de grafite, certo? E aí, essas camadas de grafite é que dá a origem aí o grafeno. E os tubos, os nanotubos de carbono, eles são tubos,
né, eles são esses tubos de grafeno, digamos assim, tá? Eles são esses nanotubos de carbono que dão uma alta resistência. Para vocês terem ideia, um fio de cabelo, né, não suporta quase nada, mas um fio de arame, ele suporta entre 70 e 100 quilos, tá certo? Um fio de nanotubo de carbono, eles suportam mais de 1 tonelada em peso. Um fio de nanotubo de carbono da mesma espessura do arame, eles suportam mais de 1 tonelada de peso nesse fio. O mesmo fio consegue suportar aí 1 tonelada de peso, tá certo? Então, gente, os nanotubos de carbono, eles têm aí essa estrutura, tá certo? Que é a estrutura do grafeno, tá bom? A outra classificação, gente, só para reforçar aqui sobre essas aplicações, elas são muito utilizadas na indústria aeroespacial e também na indústria automobilística, tá certo? E produtos também que precisam de leveza e alto desempenho, tá bom? A gente tem aqui, gente, os materiais inteligentes que correspondem aos materiais que têm um estímulo interno e de forma reversível eles conseguem responder a esses estímulos externos. São eles os piezoelétricos, materiais com memória de forma, materiais cromoativos, materiais magnetorreológicos e os materiais fotoativos. Tá bom? Vou falar aqui para vocês rapidamente. Por exemplo, as placas solares, elas têm uma resposta, né, à temperatura, ao brilho do sol. Então, a gente pode considerar as placas solares sendo um material piezoelétrico, tá? Então, tem uma resposta à temperatura do sol e à luminosidade da luz do sol e transforma essa luminosidade e esse calor em energia elétrica. Então, esses materiais, eles dão uma resposta a um estímulo da cor, da temperatura e da luz do sol. Eu falei cor, mas eu viajei, tá, gente? Aí eles têm um estímulo à luz do sol e à temperatura. Então, eles dão uma resposta em corrente elétrica, tá certo? Então, a gente tem um grande exemplo aí. O dínamo, por exemplo, que eram utilizados ali nas bicicletas antigas, a pessoa pedalava, o dínamo girava e alimentava uma corrente elétrica para acender a luz. Então, quanto mais você pedalasse, mais acendia aquela luz. Então, as bicicletas rurais, elas utilizavam muito esse dínamo, tá certo? Então, quando você pedalava, mais ele girava. Tem umas lanterninhas na Decathlon que você gira ela e ela alimenta uma bateriazinha e você ilumina o caminho. É bem legal também. Então, são materiais inteligentes, tá certo? Os piezoelétricos. Materiais com memória de forma. Até a mola é um material inteligente, gente, né? São feitos aí de aço, né? De alto desempenho também. Processos também específicos que leva aí calor, né? Materiais aí de alto desempenho, de pureza, com baixo teor de carbono, certo? E a gente tem aí a mola como um exemplo também. Eu ia passar um vídeo para vocês hoje, mas eu vou fazer essa indicação para vocês. Eu tive que preparar essa aula novamente com a adição de outros slides e tudo mais, porque eu não pude passar esse vídeo, mas vou fazer a indicação dos vídeos para vocês, tá? Que fala um pouco desses materiais inteligentes, biomateriais, materiais sustentáveis, etc., que é o Naturitech. É um vídeo super bacana, é um filme super bacana de 52 minutos, eu acho, que fala muito sobre esses materiais inteligentes, tá bom? A mola é um material inteligente, tá?
Tem uns tecidos, pessoal, que é utilizados aí para atletas que você, quando ele aquece o corpo, ele se abre para que ele seja ventilado, tá certo? Também é um exemplo aí de materiais que tem memória de forma, tá certo? Materiais cromoativos, gente, materiais que têm uma resposta relacionada à temperatura, né? Então, não sei se vocês já viram aí essa canecazinha, que quando a gente coloca ela é preta, né? E quando você coloca um café dentro, aí até onde ele pega a temperatura ali, ele muda de cor. Tem uma cervejinha também, que eu acho que era da Skol Beats, que ela ficava com a cor, a marca da Skol, e quando ficava gelada, a Skol Beats mudava de cor, né? E aí você sabia que ela ficava azul, e aí você sabia que a cerveja estava gelada. Eu acho que a Antártica também tem essa ideia na latinha. E aí você sabia que ela estava gelada, ela mudava de cor ali quando ela estava na temperatura correta para ser bebida, tá bom? Então são materiais cromoativos, são considerados aí materiais inteligentes, tá certo? Aí materiais fotoativos, esses materiais aí vocês quebram, né? É um líquido químico, né? É um líquido que quando você quebra, agita, ele tem uma reação química e aí ele fica luminescente, tem essa característica luminescente. Um outro exemplo são esses sinalizadores de asfalto. Quando eles recebem ali a luz do carro, eles conseguem refletir eles têm essa reação, tem essa reflexão com a luz do carro, tá certo? Tem uns adesivos, né, que o pessoal coloca no teto do quarto, às vezes, que quando você desliga a luz, né, você desliga a luz e aquele material com a quantidade de luz, ele fica recebendo a luz e quando você desliga ele fica luminescente, tá? E aí é um exemplo também de material fotoativo, tá bom, gente? E o que são... Eu coloquei aqui um outro exemplo, gente, que eu acabei não colocando para vocês porque eu não consegui encontrar muitos exemplos, tá certo? Mas eu vou explicar para vocês aqui, ó. Eu não coloquei muito exemplo porque eu não achei na internet esses exemplos, os magnetorreológicos, tá? Acabei não colocando para vocês aqui porque justamente eu não encontrei exemplos, tá? Mas eu vou falar para vocês, são fluidos que em contato com fricção, né, em contato com alguma região magnética, eles mudam de propriedade, tá certo? Eles mudam de propriedade. E aí essa mudança de propriedade é que dá essa característica de magnetorreológicos, tá certo? E por último, a gente tem aqui os biomateriais. Então os biomateriais, pessoal, não são materiais que o pessoal confunde muito biomaterial como um material biodegradável. Não é, gente, não é material biodegradável, tá certo? Então, às vezes eu vejo muita gente na internet cometendo esse erro também, tá? Ah, é um biomaterial. Não, os biomateriais são materiais que têm uma boa relação com o corpo humano e com o corpo de animais, tá certo? Eles têm uma ótima relação de interação com o corpo humano, tá certo, gente? Então, e nem todo corpo humano também consegue ter uma boa relação com esses materiais, tá certo? Então o titânio, por exemplo, é um material que é muito utilizado como biomateriais. A quitina e a queratina
também são materiais muito bem utilizados. Existem muitas resinas termofixas que são também utilizadas aí para resinas cerâmicas, que são utilizados com pó cerâmicos, que são utilizados aí para a indústria ortodôntica, tá certo? Para aí a composição de implantes, para a composição aí de materiais para reparação de dentes também, e para a medicina, tá bom? É isso, gente. Olha só que satisfação ter falado um pouco dos materiais avançados para vocês. Eu vou passar para vocês os vídeos que eu ia passar em sala, vou deixar os links para vocês, para que vocês tenham acesso, tá bom? Tanto do vídeo lá do Manual do Mundo, falando sobre os tubos de carbono, os nanotubos de carbono, como também eu vou tentar ver se eu encontro o link do Naturitech, que fala dos materiais da natureza, né, e materiais que são inspirados aí na natureza. Então tem compósito, tem materiais inteligentes, tem muitos exemplos aí de materiais avançados que foram baseados na natureza e que são utilizados aí para resolver os problemas da humanidade. Tá bom, gente? É isso. Satisfação. Espero que tenham gostado da aula e a gente se encontra na próxima, tá bom? Grande abraço a todo mundo.